Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Muito prazer em estar aqui nessa hora do almoço, você me recebendo aí na sua casa para um bate-papo. Vocês estão vendo que o formato está um pouco diferente. Estou gravando aqui através da tela do celular para poder trazer conteúdo para vocês. Primeira matéria que eu vou trazer para vocês é uma matéria do jornal Cidade Online e eu achei assim pertinente a gente comentar. Um coronel, ele foi condenado à prisão, 4 meses de prisão, por ter feito uma publicação no X contra o presidente Lula. Ou melhor, contra um comandante indicado pelo presidente Lula e também criticou o Lula. E a gente vai explicar isso para vocês. Só não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar, né? E inscreva-se no canal. Muito importante você se inscrever no canal também. Fechou? Bora começar? Vamos lá. É o seguinte, o Coronel Plácido, no dia 8 de janeiro, ele fez uma publicação. Ele falou o seguinte, olha só, comandante, e não é possível que você vai abandonar a população brasileira e vai permitir que o maior ladrão tome conta do país. Foi mais ou menos nesse sentido. Eu vou colocar a frase exata aqui para vocês, bem no cantinho aqui. Mas enfim, essa publicação foi feita em uma postagem no X, no próprio dia 7 de setembro. E isso gerou uma confusão pesada dentro do exército. Por quê? Na época, né, muitos militares queriam que houvesse um levante mesmo contra o atual presidente Lula, né, antes dele tomar posse. Já outros militares, de forma alguma, queriam estar bem próximos do Lula. E aí receberam até um apelido carinhoso, né, de os melancias, né? Por que melancia? Porque ele é verde por fora, né? Ou seja, defende a pátria por fora, mas quando você abre a melancia, ela é toda vermelha por dentro, ou seja, uma bela de uma comuna, né? Comunista. Pois é, esse negócio tomou muita repercussão e esse coronel acabou sendo punido, o coronel Plácido, só que ele conseguiu reverter isso na justiça, né? Por ser pena de menor gravidade, ele conseguiu converter isso em uma transação penal. Então ele não vai ter que cumprir cadeia. Mas o recado dado, né, com essa decisão foi muito claro, inclusive para os membros das Forças Armadas. A minha visão é que o recado com essa punição desse coronel foi mais ou menos a seguinte: qualquer um de vocês que tiver insubordinação em relação ao atual presidente Lula e aos comandantes que ele designou, vocês vão pagar caro. Vocês vão ver muita coisa, né, grave acontecendo ainda, né? Ou seja, vai ter punições, vai ter demissão. Sabe, a gente viu muito disso acontecendo em virtude das questões do 8 de janeiro. Mas daqui para frente fica nítido e claro que a gente vai começar a observar escaladas, né, de repressão contra os críticos do governo de forma cada vez mais comum, tá certo? Outra notícia que a gente vai discutir com vocês aqui é uma notícia literalmente muito triste. Tá? Teve inclusive um decreto do Pacheco de 3 dias em virtude dessa triste notícia. A senadora por Sergipe, né, a primeira senadora mulher por Sergipe, a senadora Maria do Carmo, ex-senadora, né, acabou de falecer na noite de ontem, no sábado. Então, ela era uma pessoa muito benquista, querida dentro do Senado Federal, e com o falecimento dela, o Pacheco decretou 3 dias, né? Fez um decreto determinando 3 dias de luto em virtude do falecimento da senadora por Sergipe. Então, assim, o que a gente pode falar é solidariedade à família, que Deus conforte a família, que ela consiga, sabe, a família consiga passar por esse momento difícil. E sabe, não deixa de colocar luz, né,
e holofote no papel dos senadores, do papel de que os senadores têm que cumprir ante a nossa nação e ante ao povo que os elegeram, né? Então, assim, o que a gente pode dizer sobre isso é que Deus a receba, que conforte, mas que os senadores, os demais senadores que lá estão, não deixem, né, chegar num ponto de perder a vida, no final da vida, olhar para trás e falar: meu Deus, eu podia ter feito mais pela nossa nação, eu podia ter pressionado mais pela nossa nação, e hoje a gente está nesse ponto de autoritarismo, porque justamente eu não agi, né? Espero que muitos senadores pensem e reflitam sobre esse momento que está assolando o Brasil agora, tá certo? Há poucos dias eu até ironizei, né, numa matéria, num editorial onde a capa era milagre na política. Pois é, o Boulos agora é evangélico, daqui a pouco conservador, daqui a pouco Deus, pátria e família. Pois é, o Boulos deu uma entrevista em um programa de TV, o programa que tem a Vera Magalhães lá, é o programa Roda Viva. Durante a entrevista, o Boulos sinalizou aos evangélicos, sinalizou que agora é um evangélico fervoroso. Se bem que não cola muito, né? Porque a galera comunista tem que entender que uma das pautas defendidas pelo Karl Marx era o fim da religião. Então não coaduna muito, não bate muito esse negócio de comuna cristão. Não dá muito certo não, mas tem gente que acredita nessa história. Então o Boulos falou que existe uma ponte entre os evangélicos e o setor progressista e que existe um muro, né, entre os evangélicos e o setor progressista e que o papel agora, né, na política é fazer com que os evangélicos comecem a ser de esquerda, que os cristãos como um todo comecem a ser de esquerda, né, e ter uma nova visão da religião vinculada à política. Sabe, é meio irônico, porque em época eleitoral sempre tem um candidato ali, um ou outro, que vai meter o nariz dentro de uma igreja para poder pagar de santinho. E eu fico pensando, não é possível que a população ainda continue sendo tão besta a ponto de acreditar nesses discursos baratos, né? Eu acho que, para mim, o candidato que entra fazendo campanha dentro da igreja em período eleitoral, esse cara não devia, sabe, não devia nem ter direito a concorrer, de tão, sabe, de tão clichê, de tão, sabe, tão sem originalidade que é um caso como esse, né? Então, assim, o Boulos fez essa manifestação e eu queria o seu comentário. Você é cristão? Você, na condição de cristão, seja evangélico ou católico, você coaduna que o cristianismo, ou seja, que você cristão, se encaixa no perfil de esquerda? É aquele perfil de esquerda do aborto, da liberação das drogas, do todes, das pautas de ideologia de gênero. Qual que é o seu posicionamento? Encaixa, entra nessa história aí a possibilidade de um cristão defender pautas progressistas? Coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? Pessoal, e essa historinha do Alexandre de Moraes de suspender o X aqui no Brasil deu repercussão até nas eleições de São Paulo. Pois é, o efeito Alexandre de Moraes sobre o X e o efeito Pablo Marçal fizeram uma reviravolta aqui. E a gente vai analisar a postura de dois candidatos, Boulos e Ricardo Nunes. E aí você me diz qual você acredita mais ou se você não acredita em nenhum nesses casos aqui. Quando o Boulos foi questionado sobre a suspensão do X no Brasil, o psolista quase ovulou. Foi a loucura. Para ele, tudo o que ele mais queria. Ele falou que o Elon Musk é um desequilibrado da extrema direita e que ele estava descumprindo as regras no Brasil e que, inclusive, ele é super a favor. Tanto é que ele queria ser o relator da PL das fake news
que passa lá no Senado e que, se depender dele, regula tudo mesmo. Tira a rede social, tira perfis, que tá certinho. A extrema-direita não pode, de forma alguma, vigorar no Brasil, no nosso país. Pois é o Boulos falando, né? Eu acho engraçado sair da boca do Boulos a palavra extrema e não se referir a si mesmo, né? Falar de direita como extremista, sendo que ele é, sem sombra de dúvidas, uma das figuras mais extremistas que a gente já viu na política e agora ainda paga de bom moço, né? Lembra da repaginada que deram, pegando o Lula, o sindicalista sujo ali, né? E transformando ele no Lulinha do terno Armani do Paz e Amor? Pois é, foi isso que fizeram com o Lula e estão tentando fazer com o Boulos agora, o menininho comportado da periferia, que fala que anda de Celtinho, mas anda de carro blindado. Já o Nunes teve que agir, né? O Marçal vem cutucando ele ali atrás e ele tá incomodado com esse negócio. É o seguinte, o Nunes teve que assumir o discurso bolsonarista, o discurso de direita, e falar que é uma cinte, né? Que é um absurdo. E aí ele falou uma coisa que, cara, parece até, foi até bonitinho, parece até coisa da direita. Ele falou o seguinte, olha, a partir de hoje, o Brasil deixa a lista dos países democráticos. A partir de hoje, o Brasil entra num regime ditatorial. Falou bonitinho, né? Falta muito ainda para convencer, né? Tem que ir mais além. Se quer ganhar o voto do eleitorado de direita, tem que ir mais além, tem que reforçar o negócio um pouquinho. Mas a realidade é que já é alguma coisa, né? Já tem uma crítica. É óbvio que essa questão de ficar tirando perfis, tirar rede social, é censura, né? Principalmente quando só um lado político sofre com essas retiradas. Isso é fato. Agora, a grande questão é, quando é, e a gente fica observando, quando é que a gente vai chegar a uma solução para tudo isso, né? Quando é que o Congresso vai aprovar logo uma lei, né, ou uma PEC, que é a PEC 28, que dá poderes do Congresso Nacional sustar as decisões do Supremo Tribunal Federal? Quando é que vão colocar um projeto de lei dizendo o seguinte, olha, retirar perfis das redes sociais de pessoas configura censura e é punível como crime de responsabilidade para ministros do STF ou infração administrativa para juízes, né, normais, aí, juízes de primeira instância. Eu acho que precisa fazer isso. E você? Coloca no comentário que eu quero saber. Fechou? E é isso, pessoal. Se você ficou até o final do vídeo, coloca no comentário, quero saber seu posicionamento e até o próximo editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para sua família.